1 Samuel, capítulo 2. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Versículo 21. O cântico de Ana demonstra sua profunda gratidão a Deus e, ao mesmo tempo, revela o seu relacionamento pessoal com Ele. Exaltando os atos de justiça do Senhor, Ana expressou a sua alegria em ter Ele ouvido e atendido ao seu clamor. O capítulo de hoje também apresenta contrastes: a sabedoria de Ana na educação de Samuel e a negligência de Eli para com seus filhos, a fidelidade e obediência de Samuel e o mau procedimento e rebelião de Ofni e Finéias. Ana instruiu o pequeno Samuel nas sagradas escrituras, e não havia um momento sequer desperdiçado em que não ensinasse o menino no temor do Senhor. Em contrapartida, a educação dispensada ao Ofni e Finéias acabou por revelar a condescendência de Eli para com os crimes de seus filhos, o que lhes custaria um trágico fim. Notem que tipo de sacerdotes eles eram. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eles não faziam caso de Deus e nem tampouco das coisas sagradas. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor. Quando Eli finalmente resolveu repreendê-los, seus corações obstinados já haviam decidido de que lado do conflito estavam. Os anos de negligência por parte de Eli refletiram em uma casa desordenada e em filhos iníquos. Ana teve um papel fundamental e decisivo na vida de Samuel. Ela o dirigiu conforme as Escrituras, sob a orientação do próprio Deus, e demonstrou tanto zelo em sua missão de mãe que Deus a abençoou com mais 5 filhos. Todavia, será preservada em sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. E foi justamente o que aconteceu com Ana. Deus a preservou em sua missão, tornando-a capaz de discipular seu filhinho e inculcar-lhe na mente infante o amor, a sabedoria e a fé através de seu exemplo piedoso. Eli foi conivente com o mau procedimento de Ofni e Finéias. Notem que eles ministravam no templo como sacerdotes, ou seja, estavam na igreja, tinham título de igreja, vestes de igreja, mas um coração duro e rebelde. Enquanto Ana cumpriu fielmente a sua sagrada obra do lar, Eli foi condescendente com sua prole. Enquanto Samuel crescia conforme a ordem do Senhor, os filhos de Eli cresceram sob o manto de seus próprios temperamentos indomados. Enquanto Samuel crescia firme sobre a única rocha, os filhos de Eli afundavam sobre um fundamento arenoso. A repreensão deve ser encarada como parte integrante no processo de educação de uma criança e não um excesso. Deve ser considerado uma declaração de amor, assim como diz o Senhor. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Se um filho age errado e os pais não o corrigem, estão lhe motivando a permanecer no erro. E isso, meus amados, não é amor, é inconsequência. A criança só aprenderá a fazer o que é correto se lhe for mostrado como agir corretamente. Por melhores e importantes que sejam as palavras, elas jamais terão o mesmo impacto que o exemplo. Permita que o Senhor lhe molde e lhe instrua acerca de como ser um pai ou uma mãe segundo o seu coração, e com toda a certeza, como Ana, você se alegrará no Senhor, e Ele lhe exaltará a força, a papai ou mamãe, conforme os seus propósitos. Bom dia, papais e mamães segundo o coração de Deus. Rosana Garcia Barros.